Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com você e falar sobre fidelidade a Deus. Amém? Hoje, um dos slogans mais comentados no Brasil inteiro é exatamente esse: Deus é fiel. Não é isso? O pessoal coloca no carro, o pessoal coloca nas lojas. As pessoas gostam dessa palavra que expressa e exalta a fidelidade de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que quanto à questão da fidelidade de Deus, isso é inquestionável. Ele foi, é e sempre vai ser fiel comigo, com você, com qualquer um de nós. Mas agora vem a pergunta: nós? Será que nós somos fiéis a Deus da mesma forma como Ele está sendo fiel conosco? Será que existe reciprocidade nessa atitude, nesse comportamento? Será que existe uma preocupação de devolvermos a Deus na altura que temos recebido dEle, na sua fidelidade? Ou será que nós só podemos exaltá-lo por aquilo que Ele é para nós e nós temos dificuldades talvez de expressarmos aquilo que deveríamos ser para Ele? É uma coisa para pensar. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes a fidelidade das pessoas depende muito daquilo que elas estão vivendo. Existem pessoas que encontram uma facilidade tremenda de serem fiéis a Deus quando eles se sentem abençoados, quando de alguma forma não são provados. E vocês sabem que essa fidelidade a Deus, que muitas vezes nem mesmo assim as pessoas conseguem manter essa fidelidade a Ele, essa fidelidade que você realmente, que nós temos com Deus, no momento em que nós somos abençoados, no momento em que somos beneficiados, é sem dúvida alguma uma forma muito simples de poder expressar essa fidelidade. É muito fácil expressarmos fidelidade a Deus quando as coisas estão indo bem, quando estamos sendo abençoados, quando as coisas estão indo dentro dos conformes ou dentro daquilo que nós queremos para nós, para o nosso bem-estar. Mas será que existe em nós fidelidade quando de alguma forma Deus procura nos provar, ou quando estamos sujeitos a provações por conta das circunstâncias, por conta do ambiente, por conta de uma situação política ou de qualquer outra situação, que sejamos então de uma certa forma provados e de uma certa maneira pressionados? Será que existiria em nós essa fidelidade mesmo quando pressionados, mesmo quando as coisas não estão saindo do jeito que nós queremos? Essa é uma resposta difícil de dar, porque só experimentando, só vivendo tal situação para podermos realmente percebermos o grau da nossa fidelidade para com Deus. Eu digo isso para vocês porque tem muita gente que abandona Deus por coisas simples. Tem muita gente que perde a sua fidelidade ou que relaxa a sua fidelidade a Deus
por causa de uma sedução, por causa de um copo de bebida. Às vezes relaxa a Deus por causa de um momento de festa, como às vezes acontece muito, pessoas que chega o carnaval, perdem totalmente o foco, aí depois voltam para se arrepender. E às vezes essa fidelidade a Deus é trocada por coisas simples, coisas não tão relevantes em nossas vidas. Imagine numa situação de prova. E existem pessoas que acabam rompendo a fidelidade com Deus, unicamente porque fizeram um pedido a Deus que Deus achou por bem não atender. E quando Deus não atende um dos nossos pedidos, Ele sabe por que Ele não está atendendo. Às vezes tem bênçãos que Deus se nega a nos dar, porque Ele sabe que a nossa estrutura não é suficientemente preparada para poder receber determinados benefícios, porque nós percebemos isso. Às vezes Deus dá coisas às pessoas, e basta Ele dar alguma coisa para a pessoa, que a pessoa está em busca de uma certa forma ali, constantemente. O dia que Ele recebe, tem muitas pessoas que rompem com Deus. Já vi gente perder o seu relacionamento com Deus porque achou um namorado, pediu um namorado para Deus. O dia que Deus deu, a pessoa abandonou a fé, saiu da igreja. Já vi pessoas que por coisa muito menos relevante que isso, já arranjaram motivo para perder a fé, para perder a convivência, para perder o posicionamento de fidelidade para com Deus. E isso então é a pura realidade da fragilidade que às vezes existe na nossa fidelidade. Uma fortaleza que é exatamente a fidelidade com Deus para conosco, mas muitas vezes a nossa fidelidade é extremamente frágil, ela é vulnerável, ela é realmente uma certa fidelidade que é ameaçada por qualquer situação, por qualquer coisa, porque existe em nós essa fragilidade por conta dessa nossa convivência com Deus. A Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz. Nos diz a palavra de Deus que um dia um rei chamado Nabucodonosor, ele formou um império poderoso e ele dominou as terras do povo de Deus, as terras de Judá, ele dominou tudo. Ele tinha um exército mais forte, o exército dele era bem mais poderoso, e diz a Bíblia que ele dominou tudo. E quando ele dominou, porque Deus permitiu. E uma das razões pelas quais Deus permitiu que o povo dele caísse no domínio daquele rei, foi por causa da desobediência, da falta de fidelidade. Deus tirou a sua mão de proteção por conta da infidelidade do povo, e eles caíram na mão do inimigo. E quando eles caíram na mão do inimigo, esse rei mandou recolher todos os rapazes bonitos e inteligentes, com potencial, que havia em Judá, para levar para servir no palácio do rei Nabucodonosor. E pegaram rapazes que a Bíblia diz que eram bem bonitos, bem apessoados, de uma boa aparência. Entre eles estava Daniel, estavam outros, Isael, Ananias e Azarias, era o nome deles. Levaram eles cativos, e quando levaram eles cativos pela Babilônia, eles foram entregues a um homem especialista para prepará-los para poder servir no palácio. E eles ficaram 3 anos sendo preparados. Mas quando eles chegaram lá, eles perceberam que todo o ambiente era diferente do deles. Eles perceberam que estava impondo sobre eles determinados costumes, e estavam querendo descaracterizá-los com respeito à sua fé, com respeito à sua crença, com respeito àquilo que eles acreditavam, e havia todo um processo de descaracterização por parte do Império Babilônico para poder preparar aqueles rapazes para poder servir no palácio. Uma das primeiras coisas que fizeram foi mudar o nome deles. E eles tinham nomes com sentidos de louvores ao nosso Deus, e os nomes foram mudados. Beltesazar foi dado o nome para Daniel de Beltesazar, para Isael, Sadraque, Isarias,
Mesaque e Ananias Abidnego. Tiraram os nomes dele, que eram nomes com sentido de louvor a Deus, para colocar nomes de sentido de louvor a deuses da Babilônia. Olha só, estavam tentando fazer uma lavagem cerebral. Queriam fazer ele comer umas comidas que eles não eram acostumados, porque a religião deles não permitia, a fé deles não permitia comer comidas imundas. E o rei falou que tinha que dar alimentação melhor lá do reino, que era para eles ficarem fortes e preparados. Eles rejeitaram a comida. O homem responsável lá disse: não dá, você vai ter que comer, porque vocês vão ficar magricelo, vão ficar amarelo, é isso, que não comeram da nossa comida. E eles fizeram o desafio: não, pode dar a comida que nós queremos comer, que você vai ver como nós vamos ficar fortes. E pela fé eles declararam isso, e o homem acabou acertando com ele, o copeiro lá, deu a comida que eles podiam comer, segundo a fé que eles tinham. E a Bíblia diz que no final daqueles dias de preparação, eles estavam mais fortes do que os outros. Diga glória a Deus. E Deus, apesar de colocá-los lá, Deus começou então de uma certa forma a fazer com que eles prosperassem na Babilônia. Por quê? Porque quando Deus está com você, quando Deus está do teu lado, quando Deus realmente tem projeto com a tua vida, você pode estar na maior dificuldade, você pode estar na situação onde tudo esteja virado contra você, mas Deus honra você, levanta você, ergue você e prova que a mão dele está contigo. Diga glória a Deus. Na maior crise, na maior dificuldade, na maior perseguição, na maior luta, Deus costuma provar que ele está com os seus servos e ele coloca a mão. E quando ele coloca a mão, as coisas sempre acontecem, ainda que toda a situação seja contrária. Deus, quando coloca a mão, as coisas acontecem na tua vida, queridos. Amém? E sempre acontece. E eles ficaram lá, e depois Daniel interpretou o sonho, um sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor projetou ele, colocou ele como governador da Babilônia. Ele pediu oportunidade para os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pegaram os três, colocaram na administração do reino. Eles eram bons nisso. E eles começaram a trabalhar na administração do reino. Eles tinham tudo para se empolgarem, tinham tudo para ficar deslumbrados. Vocês imaginam mais ou menos o que poderia acontecer com uma pessoa que mora aqui no Brasil, no Maranhão? De repente alguém pega essa pessoa, leva lá para os Estados Unidos e diz: a partir de hoje você vai trabalhar aqui no gabinete do Barack Obama, e você vai ter na sua mão a autorização para administrar todo o império poderoso dos Estados Unidos. O sujeito ia ficar empolgado. Já pensou? Sair do Brasil para ir para os Estados Unidos, trabalhar lá na Casa Branca, e de repente está ao lado do presidente Barack Obama, tendo a autoridade para administrar um reino ou uma nação poderosa como os Estados Unidos. O sujeito ia ficar deslumbrado, qualquer um ficaria empolgado, ia se achar, porque você imagine isso. Geraria uma empolgação, um entusiasmo e uma demonstração de vitória, que isso aí ia ser cantado, isso aí ia ser falado. Foi mais ou menos isso que aconteceu com eles. Pegaram eles lá de um país que foi escravizado e dominado e levaram para o reino, e lá no reino eles ficaram servindo no palácio junto com o rei Nabucodonosor, que era o homem mais poderoso da terra. Mas mesmo vivendo desse jeito, saindo de um lugar, indo morar numa cidade poderosa que era a Babilônia, a mesma coisa que sair daqui e ir morar lá em Nova York, ir morar lá em Washington. Mas ainda assim eles não se empolgaram. Digam glória a Deus. Não ficaram deslumbrados com isso. Por quê? Porque a essência deles era de fidelidade, de adoração a Deus. Para eles o mais importante do que qualquer coisa era ser servo do Deus Todo-Poderoso que eles acreditavam. E diz a Bíblia que um dia mexeram lá no ego do rei Nabucodonosor e mandaram ele fazer uma estátua no campo de Dura, uma estátua de 3 metros de largura com 30 metros de altura, toda folheada de ouro. E aquela estátua simbolizava o poderio do império dele, simbolizava o poder que aquele homem tinha sobre as nações, sobre aquele mundo.
o homem mais poderoso da terra, ele mandou construir essa imagem de 30 metros de altura, estendeu ela num campo muito amplo, muito vasto, e ele pegou, baixou um decreto: olha, eu quero agora, para mostrar o meu poderio, a minha força, para que vocês saibam como eu sou a pessoa poderosa, eu vou marcar o dia, e no dia tal eu quero que todo mundo vá lá para esse campo, porque eu vou exigir que todos os governadores, todos aqueles que fazem parte do meu reino, e todo o povo da cidade chegue até aquele campo, porque eu estou querendo que todo mundo adore a imagem que eu ergui, adore a imagem de 30 metros que eu construí. E olha, foi uma ordem dada, um evento, feriado nacional. Todo mundo teve que ir para lá num cerimonial, numa cerimônia feita pelo rei, onde ele ia exigir que todos adorassem a imagem de escultura feita por ele, de 30 metros, toda folheada de ouro, que simbolizava e representava o poder do império dele, representava a força que ele tinha como conquistador e como dominador das nações. E ele baixou um decreto para ameaçar, para intimidar. E tem um detalhe: no dia da adoração todo mundo tem que ir para lá adorar, e aquele que não adorar, eu vou mandar jogar numa fornalha de fogo ardente, para morrer queimado se desobedecer a minha ordem. E foi dada a ordem. No dia, estava aquela multidão no lugar, em volta da estátua. Acho que ele numa parte mais elevada com os seus comandados, e a ordem foi dada: olha, ao tocar os instrumentos, o saltério, ao tocar os instrumentos da época, o pífaro e tantos outros, todo mundo vai juntamente se ajoelhar e se dobrar diante da imagem do rei Nabucodonosor. Aquele que desobedecer a ordem do rei vai ser jogado na fornalha ardente. E os 3 irmãos estavam lá, um do lado do outro lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram que ir para o lugar. Só não sabemos onde estava Daniel, mas os 3 estavam lá. E de repente, tocou os instrumentos. Quando os instrumentos tocaram, todo mundo junto se curvou e se dobrou diante da imagem. Mas os 3 ficaram de pés. Diga glória a Deus. Porque a fé deles dizia que eles não deveriam se dobrar diante de imagem alguma. A fé deles dizia o seguinte: que eles só podiam adorar o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Vocês estão me entendendo? Eles ficaram de pés. Normalmente ficaram em pé. Todo mundo viu, porque se todo mundo se abaixou, todo mundo se dobrou, só eles ficaram em pé, ficaram expostos diante de todo mundo. Alguém foi lá com o rei, os caldeus. Sabe aquele rapaz que você trouxe lá da Judéia? Eles não se dobraram diante da tua imagem, eles desrespeitaram a tua ordem. O rei Nabucodonosor ficou irado. Mande chamar ele aqui comigo. E mandaram chamar os 3. E aconteceu isso que eu li para vocês. Disse eles: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não se dobraram diante da minha imagem, que eu construí? Olha, eu vou dar mais uma chance para vocês se dobrarem diante da imagem, porque senão eu vou jogar vocês dentro da fornalha, disse o rei para eles. E eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Falou ele na cara do rapaz assim. Vocês têm a chance de se dobrar e adorar a minha imagem, porque se vocês não fizerem isso, eu quero ver qual é o Deus que tem poder de livrar vocês das minhas mãos. Eles olharam e disseram: olha, rei, contra isso nós não vamos conversar nem discutir sobre isso, porque já é uma decisão tomada. Nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós temos a consciência do que queremos fazer. E fica sabendo uma coisa, ó rei, eles falaram na cara dela: nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem. Não vamos. E tem outro detalhe: se o Senhor nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra.
Mas se Ele não quiser nos livrar, também não tem problema. Nós não vamos perder ou abrir mão da nossa fidelidade, porque uma coisa é certa: nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem. Irmãos, o que é isso, hein? Convicção de fé. Diga glória a Deus. Talvez se fosse eu, oh meu Deus, e agora? Senhor, não deixa, Senhor, por favor, joga água naquela fornalha, esfria aquele negócio ali, Jesus, né? Senhor, olha, eu vou dizer que vou, mas não dou. Vou dizer que vou dobrar, mas não é meu coração não. Eu só vou dar uma dobradinha assim, mas lá no fundo eu não quero nem saber, não tem nada a ver comigo. A gente não ia dar um jeitinho? Ver a fornalha lá, doida para fritar você? Como é que você ia se comportar? Você não ia negociar com Deus? Deus, olha, Ele está querendo me queimar lá, mas eu sei que o negócio é meio difícil. Eu só quero que o Senhor entenda que não é de coração. Eu vou fazer por fazer, mas nem estou com o coração naquilo ali. Compreende, tá, Deus? Talvez nós fôssemos negociar com Deus. Eles não negociaram, diga glória a Deus. Eles não estavam nem preocupados se Deus ia dar livramento ou não. Para eles não importava, era definitivo. Era o fato, sabe o que é? Eles estavam querendo manter a fidelidade deles. Você tem mantido a sua fidelidade? O que é que tem ameaçado a sua fidelidade a Deus? Todos nós sofremos ameaças nas nossas fidelidades a Deus. Sempre alguma coisa está acontecendo para fazer você quebrar a sua fidelidade, para fazer você quebrar a sua comunhão com Deus. E todas as vezes que alguma coisa acontece para fazer você quebrar a sua fidelidade a Deus, a sua comunhão com Deus, você sabe que o inimigo está agindo para fazer com que você quebre a sua fidelidade e a sua comunhão com Deus. E às vezes não precisa nem existir uma fornalha de fogo ardente para nós quebrarmos a nossa fidelidade. Às vezes não precisa nem ter a ameaça de uma fornalha de fogo ardente para nós esquecermos então que temos o dever e a obrigação de sermos fiéis a Deus, porque Ele tem sido fiel conosco. Coisas simples nos fazem quebrar alianças. Coisas simples têm nos feito quebrar a comunhão que nós devemos ter com Ele. Coisas simples têm nos feito quebrar a nossa fidelidade com Ele. E às vezes nós proclamamos, colocamos no nosso carro: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E todo vive falando que Deus é fiel e só exaltamos a fidelidade dEle. Mas o certo é que nós devemos dizer: Senhor, me ajuda para sermos fiéis, me ajuda para que eu seja fiel na Tua presença, porque isso é muito importante. Fidelidade gera bênção, fidelidade gera prosperidade, fidelidade gera melhora em sua vida, fidelidade faz com que a sua oração seja atendida. Existem muitas bênçãos que nós deixamos de receber de Deus porque nos falta fidelidade. Tem muitas bênçãos que estão na dependência dessa fidelidade com Ele. Tem coisas que Deus só vai te dar se você aprender a ser fiel, aprender a manter a comunhão com Ele, a fidelidade com Ele, aprender a valorizá-lo realmente e a deixar com que, a permitir que Ele seja uma prioridade em sua própria vida. Mas às vezes nos falta esse posicionamento que agrada a Deus. Só Deus tem sido fiel conosco e nós não temos sido tão fiéis assim. E ele chegar e dizer: olha, não tem acordo, está decidido, nós não vamos nos dobrar. Agora, com respeito se Deus vai livrar ou não vai livrar, também não tem problema. Nós não estamos aqui para pressionar Deus, para dizer que Ele tem que operar um milagre, que Ele tem que fazer um livramento. Nós não estamos preocupados com isso, porque o que nós queremos então é sermos fiéis ao nosso Deus. Se é para morrer, morremos, mas vamos morrer fiel a Ele. Diga glória a Deus. Olha, irmãos, a Bíblia diz que o rei ficou furioso, acendo essa fornalha 7 vezes mais. Quero quentura maior agora. Pegaram, ele mandou ver os homens mais fortes do reino para amarrar todos os servos de Deus, nem precisava. Pegaram os 3 e jogaram na fornalha, empurraram para a fornalha. A Bíblia diz que os homens que se aproximaram morreram queimados devido à força da quentura. E jogaram os 3 dentro da fornalha. De repente o rei: espera, ele mesmo viu que aquilo ali, não foram 3 que nós jogamos na fornalha?
Só que eu estou vendo 4 agora. Olha só. Agora são 4. Eram 3 e agora são 4, porque tem um que tem a semelhança dos deuses, que está lá com eles. Ele ficou apavorado, e a Bíblia diz que ele gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, venham para fora, venham. Eles saíram numa boa, cheio de moral, diga glória a Deus. Olha, irmãos, quando eles saíram, o pessoal foi examinar eles. Vamos olhar. A Bíblia diz, está na Bíblia, você pode ler, que não tinha um cabelozinho queimado deles. A roupa não cheirava a fogo, a fumaça, nada. Eles estavam realmente normais e perfeitos. E eles não entenderam. Alguns teólogos falam o seguinte, que o 4º homem que apareceu na fornalha, uns dizem que era um anjo, mas outros falam que era Jesus Cristo pré-encarnado. Antes de vir ao mundo, Jesus foi lá dar apoio para os 3, diga glória a Deus. É isso que a teologia fala. E eles examinaram, e quando o rei viu aquela situação, que viu que eles realmente tinham se livrado, que Deus tinha operado um livramento naquela situação, olha o que diz a Bíblia. No capítulo 3, do versículo 28. Depois que aconteceu tudo isso, que o rei Nabucodonosor viu que o nosso Deus se manifestou em poder e glória e operou aquele livramento, a Bíblia diz o seguinte: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servir e adorar qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto, crio uma lei, disse o rei, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez o quê? Fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Diga glória a Deus. Olha só, a fidelidade. Como é que está esse seu grau de fidelidade para Deus? Como é que está o meu grau de fidelidade para Deus? Como é que nós temos nos comportado nessa fidelidade para Deus? Será que só Deus tem sido fiel conosco? Mas desta noite eu quero dizer para você: vale a pena ser fiel. Você tem um compromisso com Deus, você tem as suas convicções. Não abra mão dessas convicções, mesmo quando pressionado, mesmo quando alguém tentar descaracterizá-lo. Isso foi um acontecido de muitos anos atrás, mas existe outra história, outras histórias dessa manifestação do poder de Deus. Eu li uma certa vez um livro chamado Torturado por Sua Fé, Torturado por Sua Fé, de Aralan Popov, a história de Aralan Popov, um sujeito que foi perseguido na Hungria, ou na Bulgária, não, na Bulgária, do Ceausescu, aquele ditador que foi morto pelo povo na Bulgária, você deve ouvir falar, Ceausescu era o nome dele. Por causa da fé, ele era missionário na Bulgária, quando a Bulgária era comunista, e houve um levante e prenderam ele porque ele era pregador do Evangelho. Fizeram todo tipo de atrocidade com ele, mas Deus sustentava ele. Jogaram ele num calabouço frio, sem roupa de frio, para morrer de frio. E ele contou no livro dele, na história dele, que quando jogaram ele naquele calabouço, sem nenhuma roupa de frio, aquela região é a parte baixa da Europa, tudo é muito frio na época do frio, jogaram ele num subsolo frio para ele morrer de frio. E ele conta no livro dele que à noite e de dia aparecia uma luzinha que ficava rodeando o corpo dele todinho assim. E aquela luzinha esquentava o corpo dele, diga glória a Deus. E as pessoas não conseguiam matá-lo, e perseguiram, fizeram de tudo para tirar a vida dele. Ele sofreu tudo que vocês possam imaginar. Mas ele era casado com uma francesa, e o governo francês lutou, se movimentou, até que conseguiu tirá-lo de lá da Bulgária. Quando ele veio para o ocidente, que ele chegou na França,
que ele tinha uma mulher francesa. Ele foi contar a experiência dele e o livramento que Deus dava. Existe história de Ivan. Ivan foi um soldado do exército da União Soviética, que era cristão, na época em que o poder do comunismo dominava. Ele passou as mesmas perseguições, inclusive ele foi morto. Mas ele escreveu um livro, as pessoas que andaram com ele escreveram um livro para mostrar o livramento de Deus. Ele só morreu quando Deus quis. Jogavam ele com roupa de verão do lado de fora do quartel para passar a noite todinha tirando o serviço. Mas ele não morria de frio porque o Espírito de Deus esquentava ele. Diga glória a Deus. Então Deus tem poder para fazer esses livramentos. Deus tem poder para fazer esses livramentos. Se tem conhecimento de muita história de livramento de Deus na África, em lugares onde missionários foram, que Deus livrou vidas para exaltar o seu nome. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que vale a pena ser fiel ao Deus da Bíblia. Diga glória a Deus. Vale a pena. Seja fiel a Ele, não só porque Ele está abençoando a sua vida, não só porque Ele tem resolvido os teus problemas, não só porque Ele tem te dado paz, mas seja fiel a Ele, ainda que Ele por alguma razão seja permissivo numa situação de pressão, de dificuldade, de luta ou de prova. Porque quando Deus permite prova para nós, Ele permite prova para podermos melhorar na sua presença. Diga glória a Deus. Mas mesmo na prova Ele cuida de você. Diga glória a Deus. Então ser fiel é uma das coisas importantíssimas, e esses três foram fiéis a Deus, mesmo ameaçados, mesmo correndo risco, e é exatamente esse grau de fidelidade que Deus está querendo que você tenha, principalmente você que mora no Brasil. Não tem nenhum tipo de perseguição aqui, as perseguições aqui são balelas, mas existem lugares que os irmãos estão morrendo aos montes, países da África, de predominância muçulmana, eles matam, eles jogam bomba dentro de igreja. Nigéria, Tunísia e outros lugares já aconteceram verdadeiros massacres, de jogarem bomba, de incendiar a igreja com os irmãos tudo dentro e trancar as portas. Mas mesmo eles fazendo tudo isso, o povo de Deus é um povo que não pode ter medo da morte. A morte para nós é uma passagem que é onde nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é a nossa fé. E é isso que conta a história no tempo do Império Romano, quando os imperadores chegavam para matar os cristãos, eles davam uma chance: negue o teu Jesus, negue Jesus, que você se livra da arena. Você se livra realmente de ser jogado na arena para ser devorado pelos leões, você se livra de ser queimado vivo. Mas a história está cheia de depoimentos e de testemunhos de cristãos que chegavam: não, me mate, mas eu não nego o meu Jesus. Porque, como diz a própria Bíblia, nós não podemos temer aquele que mata o corpo, mas que não pode matar o espírito. Diga glória a Deus. Isso é a Bíblia quem diz. Então isso é fidelidade. Quando exigido, quando pressionado, permanecer fiel, porque esse é o posicionamento que agrada a Deus, segundo a sua própria palavra. Amém? Portanto, seja fiel, e que Deus te abençoe e te ajude no nome de Jesus. Amém? Tenho certeza que a palavra de Deus deve ter tocado no seu coração, mas eu quero aproveitar e convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, ou nos telefonar, ou passar um e-mail, na verdade passar uma mensagem, que nós teremos o prazer de poder conversar com você, orar por você, tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro por cada pessoa que me assiste neste momento, que a tua bênção venha alcançar essas vidas, venham alcançar o lar dessas pessoas, que todos os problemas, todas as dificuldades sejam repreendidas pelo poder de Deus no nome de Jesus, e que todos os nossos telespectadores sejam abençoados pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar.
Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,